Que isso? Não! 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 Paloma! Que isso? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Dona Júlia. Mãe? O que você tá fazendo? Eu tava roubando! O cozinheiro da Maria Antônia! Mãe, eu tava... Você tá roubando! Tem certeza, meu filho? Mãe. Tu não tá em condições de ser morrer. Mãe, por favor. Ajude esta pessoa que tem uma ferida, um problema na perna, e esse problema está se agravando a cada hora, a cada dia que passa. Essa pessoa que você conhece e que os médicos não lhe deram nenhuma esperança. Nós temos o caso verídico hoje no programa Problemas e Soluções da senhora Márcia, como também este conhecido seu vizinho que não pode nem mesmo pentear o seu cabelo, se vestir, se alimentar. Esse problema no braço tem impossibilitado ele de trabalhar. Talvez você diga, bispo, a pessoa que eu conheço, o problema dela não é na perna, não é no braço, não é um problema de saúde, é um vício. Ela tem um filho que está nos vícios, nas drogas, uma filha que está na prostituição, na vida errada, e isso a entristece profundamente. É uma colega de trabalho, é a minha vizinha, é o meu irmão. Liga para ele agora, manda ele sintonizar no programa Problemas e Soluções, porque o Paulo vai falar sobre a sua experiência participando aqui no Templo dos Maiores Milagres aos domingos pela manhã, como também a Cleonice e a Márcia. São casos verídicos que vão provar para você, preste atenção, que o seu problema é cafezinho para Deus. Preste atenção. Cartazes que carregam histórias de vida, de superação. Coloquei uma arma de fogo na minha cabeça para me matar. Jesus me curou da depressão. Pode aplaudir. Pessoas em pleno sofrimento, desespero, buscaram ajuda na grande concentração de fé e milagres. E hoje são prova viva do que o poder de Deus é capaz de fazer. Deus quer vivificar. O que é vivificar? É da vida. Então, se o que está mortificando você é uma doença, é a depressão, é um vício, é nervosismo, Deus quer remover isso e lhe dar o quê? A cura, a libertação, o perdão, a reconciliação conjugal, a união familiar, o Espírito Santo. Só isso. Só Deus pode fazer isso. Cura espiritual, física, libertação, dificuldade financeira, restauração da família. Seja qual for o problema que tem tirado sua paz, através da fé, você pode alcançar o seu milagre. Ela estava com uma feridinha na perna. Em questão de 8 horas, a ferida dela se alastrou pela coxa inteira, pegando quase a virilha. Aí eu, como mãe normal, entrei em desespero e corri para os médicos. Era umas feridinhas que levantavam umas bolhas de água, então ficava no vivo. Ela queria coçar e ficava inteirinha doendo. Recorria farmacêutico, hospital, dermatologista e ninguém me dava um parecer do que era. Sem diagnóstico e sem sucesso no tratamento, Márcia recorreu à fé. Aí eu recorri à água, pedindo a direção de Deus e lavando com a água. Parei de usar todos aqueles tipos de pomada que eles me passaram e comecei a usar só a água. E do dia para a noite, do mesmo jeito que veio, ele começou a secar. Sumiu, que hoje não tem nenhuma marca, nem para contar a história na perna dela. A perna dela é limpinha, graças a Deus. Todos os domingos, milhares de pessoas formam uma grande fila em frente ao templo para receber a água dos maiores milagres. Elemento sagrado poderoso, ponto de contato entre Deus e o ser humano. Usando a água da gota do milagre, lavando o meu braço, tomando a água, eu estou curada. Quando a médica abriu o exame, olhou assim e falou,
aqui você não tem nada. Aí eu chorei, a médica chorou, minha vizinha chorou, a mamãe chorou. Todo mundo chorou. Eu sou feliz, estou curado, não tenho mais nada. Inúmeros milagres, como o de Rogério, que viveu boa parte da vida refém dos vícios, mas alcançou a libertação graças à intercessão de sua mãe. Eu fiquei 14 anos nos vícios, tinha vício de bebida, cigarro, cocaína, prostituição, jogava na maquininha de caça-níquel. Através do vício, me envolvi no tráfico, era muito violento. O fundo do poço que eu cheguei foi quando eu vi, né, o sofrimento dos meus pais. Eu não tinha mais nem aparência mais, né? Eu olhava pro espelho, não via mais um ser humano. No primeiro domingo que eu vi, ele já se libertou. Hoje eu vejo paz na minha casa, vejo paz com ele. Não tinha mais confiança nele, não tinha confiança. Hoje eu tenho confiança no meu filho, graças a Deus. Hoje em dia eu tenho paz. Graças a Deus, a paz, né? Que não tem preço. Estou trabalhando, casei. Seja o próximo a alcançar o milagre, a contar seu testemunho aqui no Templo dos Maiores Milagres. Domingo, às 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Eu não disse? Seu problema é cafezinho para o Deus que ressuscitou dentre os mortos. E este Deus, que é Jesus, está vivo, caminhando entre aqueles que o buscam aos domingos pela manhã, que é o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou em um domingo, ainda escuro. Esteja conosco neste domingo aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, ou no Templo da Universal aí no seu estado, na sua cidade, para que você também tenha uma experiência não apenas com o seu poder e ser assim curado, liberto dessa doença, desse vício, desse trauma, mas sobretudo uma experiência pessoal com Ele. E seja você então transformado e salvo. Para você que diz, bispo, será que tem cura, libertação para mim? Ouça o que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Palavras do próprio Deus. É Deus que vai falar com você, que estava se perguntando, será que tem jeito para mim? Será que tem cura para mim? Libertação, perdão para mim? Repare, ouça o que Deus disse. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Não sou eu o causador do vício, da depressão, da doença, da miséria da sua vida. Em outras palavras, Deus está falando, você está colhendo o que você plantou. Mas eu só faço bem às pessoas. Mas você não busca a Deus, não basta só fazer bem. Você tem que buscar a Deus. E você que fez o mal, você sabe o porquê você está colhendo. A gente sabe por que a gente apanha, não é verdade? Às vezes quem nos bate, a gente não sabe por que nos bate. Mas quando a gente apanha, a gente sabe o porquê. Deus não está lhe batendo, não é Deus que lhe está lhe punindo, mas você está sofrendo as consequências das suas escolhas indevidas. E ele então diz, olha, que pus sobre o Egito, porque eu, Senhor, diz aqui, porque eu sou o Senhor que te sara. É Deus falando, eu vou te sarar, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te perdoar. O que eu tenho que fazer, bispo? Mudar de religião? Mudar de estado, de país, de companheiro sentimental, de profissão? Não, o que você tem que fazer, meu amigo, é mudar de atitude. Passe a buscar a Deus de forma bíblica, inteligente, como fazemos na Igreja Universal. A água é um ponto de contato que nós usamos como símbolo do Espírito Santo para despertar a fé. Esteja conosco domingo, seja às 7 ou às 9h30. E você vai ter a sua experiência com Deus para ser cheio do seu Espírito. Meu nome é Tatiana De Fazio. Aos 40 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito comunicativa, cheia de sonhos e fui parada por um câncer. Tem
no início da pandemia, o meu gato, que não tinha esse hábito, ele passava em cima das minhas mamas. Com a pisada do gato, é como se eu sentisse ele pisando em cima de uma pedra. E foi então que eu fui, né, na ginecologista para fazer os primeiros exames, achando que tinha uma coisa ali no meu corpo que não me pertencia. Foi onde, já em primeira instância, já foi diagnosticado o câncer. A partir dos exames eu descobri que ele é triplo negativo, que é o mais agressivo. A partir daí eu comecei a ter fortes crises de ansiedade, eu acordava aos gritos durante a noite, tinha certeza da minha morte. Então o médico optou por começar pelas quimioterapias, né, para matar todo qualquer tipo de célula cancerígena do corpo. O que assusta muito é o fato de cair cabelo, mas ele é o menor de todos os sintomas, porque eu via vultos, fortes enjoos, e na cirurgia eu tive que retirar as 2 mamas. Então eu fiquei uma pessoa totalmente dependente, eu precisava de alguém que me levantasse, que me sentasse, que me levasse ao banheiro, colocasse comida na minha boca. Então nesse momento abalou até a minha vida espiritual, me senti esquecida por Deus. Não dormia direito, então eu deixava a televisão ligada e às vezes nessas crises de insônia eu ficava assistindo, era como se eu estivesse ali com o bispo. Quando ele colocava a mão na televisão, eu colocava junto. O que ele falava, eu fazia. Todas as minhas esperanças foram renovadas, porque eu comecei a ver os pequenos milagres. Primeiro foi a regressão, né, a perca da agressividade do câncer. Aí eu fui começando a sentir cada vez menos os efeitos colaterais. Para quem tinha um tumor do tamanho de um ovo, ele estava menor que uma ervilha. Eu já não tinha mais as crises de ansiedade, eu já não via mais vulto, eu já conseguia comer bem, eu comecei a ser feliz, a sentir alegria novamente. O médico disse que ele não era comum o que aconteceu comigo. Tudo isso depois que eu comecei a revivar a minha fé. Eu fui sentindo o toque de Deus na minha vida, o reencontro com Deus. A importância do Espírito Santo é infinita. Não tem palavras que meçam, não tem o que falar. Sem ele seria impossível. Eu fiz todo o tratamento que o médico mandou, mas eu tenho certeza que a minha cura veio de Deus, porque ela veio de dentro para fora. Hoje eu vou para academia, hoje eu trabalho, eu escrevi um livro. Eu sou uma nova criatura. Quando você e eu não vamos a Deus, não confessamos, não desabafamos, não falamos com Ele sobre a razão pela qual você está confuso, a sua alma o quê? Ela desce. Ela desce. Descer é no sentido, você fica depressivo, você fica agressivo, você fica nervoso, você fica com medo, você fica ansioso, você fica vulnerável aos maus pensamentos, às pessoas mal intencionadas. Quando você e eu ficamos confusos, você não sai do lugar. Uma pessoa confusa é uma pessoa indefinida. Caso no caso, peço a mão dela em casamento ou não? Começo esta empresa ou não? Devo fazer esse investimento ou não? Faço este contrato ou não? Assino este contrato ou não? Vou ou não vou à igreja? Perdoo ou não perdoo? Me batizo nas águas ou não? Devo esperar mais um pouco, um tempo? Essa indefinição está sendo alimentada pela confusão, uma confusão espiritual, psicológica, emocional, que deixa você literalmente parado. Você não avança, você não desenvolve. E a sua alma, o quê? Afunda. Afundar é isso. Afundar é você ficar indefinido, é você ficar confuso, é você não avançar.
quando você enfrente dificuldades, adversidades, problemas, decepções, mesmo estando na fé, buscando a Deus de forma bíblica, inteligente, como fazemos na Igreja Universal. Não duvide, não murmure, não se desespere, não recue, não negue a sua fé. A Tatiane, ela foi tentada a cometer estes erros, mas ela reagiu e ela partiu para cima, porque, como disse Jesus Cristo, o meu justo viverá pela sua fé. A sua vida, como a minha, depende da fé. Usemos a fé. E quando você separa uma garrafinha com água, como esta que eu tenho em mãos, e leva à Igreja Universal aos domingos, quando nós colocamos a água, aqui no Templo dos Maiores Milagres, eu vou colocar a água viva. A água, símbolo do Espírito Santo, consagrada no Monte Hermon, onde Jesus foi transfigurado. E os seus discípulos viram e ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. O mesmo vai acontecer com você. Todo mundo vai ver e ouvir a voz de Deus através do seu caráter, da sua saúde, da sua família, da sua vida, dizendo: este é meu filho. Bem, faça por onde? Esteja conosco aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, para receber um pouco desta água viva consagrada no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração em Israel, onde estivemos em dezembro do ano passado. Bem, se você precisa desabafar, você pode ligar para a nossa central agora mesmo, através do número 5644-5210. O número da central de atendimento aqui na Zona Sul de São Paulo, diga 56 44 52 10. Nós podemos lhe ajudar, porque nós entendemos a sua dor. Inclusive tem um áudio, não tem, Lawanda? Por favor, de uma pessoa pedindo orientação, a produtora, pode colocar, por favor? Primeiro, decepção, eu acho que isso não existe um pouco assim da minha cabeça, no meu vocabulário, sabe? Eu vivo em... É que, aliás, eu não vivo, eu vegeto, né? Eu tive perdas de minha mãe e meu pai, eu fiz muita coisa errada, continuo fazendo. Eu tenho minha mão mutilada, que eu já me cortei várias vezes, já tirei muito sangue. Eu tenho uma filha de 14 anos que abusaram dela. Envolve na minha vida drogas, bebidas, tudo que não presta, que não agrada nem particularmente a mim mesmo, dentro de mim, eu não quero fazer e acabo fazendo. Quando eu vou ver, eu já fiz e depois vem aquele remorso, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela dor, aquela angústia. Não durmo, vegeto, fico vagando a noite inteira dentro de casa e não tenho um pingo de amor nem por mim mesma, não gosto de mim, não me olho no espelho, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade nem de tomar banho, tenho muito desejo por animais, desejo por mulher, é tudo pura podridão. E o que você tem que fazer, além de reconhecer que tudo isso lhe faz mal, primeiro, é pedir perdão a Deus. O primeiro passo para a senhora se libertar de tudo isso é se arrepender profundamente. Não é sentir remorso, mas se arrepender e pedir perdão a Deus e dizer: Deus, se gosta de fazer, a senhora disse que não gosta, mas a senhora repete o mesmo erro de forma sucessiva, diária, semanalmente, mensalmente, não sei, não nos importa saber, mas importa a senhora se arrepender. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente reconhece que aquele mal nos separa de Deus e das pessoas que amamos e da vida que Deus quer que a gente viva em paz, em segurança. Então a gente reconhece, a gente pede perdão e a gente dá o segundo passo. Qual é o segundo passo? A gente se perdoa. A gente pede perdão, a gente se perdoa, que é o segundo, e a gente dá o terceiro passo,
A gente não tem como mudar o passado. Preste atenção. Você que diz, bispo, eu me identifiquei com este áudio. Eu faço coisas, eu falo coisas que eu não quero fazer e falar. Mas eu falo e faço. O que eu posso fazer? Eu fiz coisas erradas. Eu me envolvi com homens, mulheres, com espiritismo, ocultismo, magia. Eu tenho me mutilado. Eu tenho me embebedado, me drogado, me prostituído. Até com animais. Eu tenho nojo de mim. O que eu faço? Se arrependa, peça perdão a Deus. Segundo, se perdoe. E terceiro, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode sepultá-lo. Você tem que se batizar nas águas. Tome essa decisão. Se batize nas águas. Assuma Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, para perdoar, salvar e habitar em nós. Isso vai acontecer neste domingo, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, e um Templo da Universal aí no seu estado, na sua cidade. São quase 8.000 templos só aqui no Brasil. Para obter o endereço da Universal, onde você precisa se batizar, acesse o site universal.org/localizar. Para mais informação, você pode ligar para a central de atendimento aqui do Templo dos Maiores Milagres, que é o 56 44 52 10. Domingo, hein? Domingo. Primeiro domingo do uso da água viva consagrada no Monte da Transfiguração em Israel. 70% do corpo humano é composto por água, fazendo deste líquido um elemento essencial para a vida. A água sempre foi sinônimo de sobrevivência, desenvolvimento e prosperidade. Já a falta dela gera morte, declínio e miséria. E nos tempos bíblicos não era diferente. De passagem em uma cidade, o Senhor Jesus avistou um poço e sentou-se junto da fonte para descansar. Foi quando apareceu uma mulher samaritana para retirar a água do local. Pode me dar um pouco de água, por favor? Eu? Sim. Você. Como pode um judeu pedir alguma coisa para uma samaritana? Judeus não falam com samaritanos, menos ainda com uma mulher samaritana. Se conhecesse o dom de Deus e soubesse quem sou eu, me pediria água. E eu lhe daria água viva. Sem entender das coisas espirituais e pensando apenas em sua necessidade física, a mulher questionou a Jesus como encontraria a água viva. O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água viva? Jacó nos deu essa fonte. Ele, seus filhos e seus animais beberam água aqui. Acha que é mais importante que ele? Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O Senhor Jesus falava da água que mudaria a história de vida daquela mulher sofrida e desprezada. E nos dias de hoje, a água aliada ao uso da fé tem transformado a vida de milhares de pessoas. Através do tratamento da água, eu fui curada. Minha mãe lutou por mim e eu usei a água e estou liberto há 19 anos. E hoje, aliando a minha fé ao uso da água, eu estou curada. Esta transformação pode acontecer em sua vida. Domingo. A água viva, consagrada pelo bispo Júlio Freitas no Monte Hermon, se tornará o ponto de contato entre o homem e Deus. Eu vou estar na entrada para lhe recepcionar e colocar água viva nessa garrafinha que você vai levar e Deus vai operar milagres. Participe da concentração de fé e milagres às 9h30 da manhã no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.
diante dos muitos casos verídicos exibidos, diante de tudo que foi falado e o que está escrito na Bíblia Sagrada, só me resta dizer para você, pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Você já teve vontade de ajudar pessoas? Pensou em participar de algum projeto social? Então, a hora é essa. Venha ser um voluntário dos projetos sociais no Templo dos Maiores Milagres. São realizados atendimentos na Zona Sul de São Paulo todas as semanas. Os voluntários do projeto FJ Unite levam até os jovens o ensinamento de que, com Deus, você entrega a sua vida velha e ganha uma nova. E tem a chance de escrever uma nova história com Ele. É exatamente isso que os jovens aprendem no FJ Unite, a trocar de sentimentos, pensamentos e principalmente trocar a vida de dor por uma vida cheia de alegria. E que a maior mudança acontece de dentro para fora, quando você começa a fazer as escolhas certas e pensar de forma inteligente. Várias famílias foram recebidas no ponto de oração socioeducativo na Fundação Casa. Elas foram acolhidas pelos voluntários com a palavra de Deus e um convite especial para participarem da concentração de fé e milagres que acontece aos domingos no Templo dos Maiores Milagres. Os voluntários da Universal foram até o bairro Pedreira, na Zona Sul de São Paulo, onde muitas famílias foram atingidas pelas chuvas. Eles levaram 1 tonelada de frutas e legumes e também peças de roupas para mais de 200 pessoas. Você gostaria de ser um multiplicador da palavra dos céus? Então venha ser um voluntário. Saiba como buscando mais informações no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro.